e a reta preta ED. Eu consigo fazer passar por elas um único plano, né? É só estender daqui, ó, até aqui assim, ó. Consigo, né? Se for ver como é que ela vai cortar a sala, ela vai cortar a sala aqui e vai cortar a sala aqui também, ó. Eu consigo determinar um plano que divide a sala pela metade, assim, né? Ela vem aqui de cima e vai até lá embaixo. Então essas duas retas pretas, a AB e a ED, elas são coplanares. Eu consigo fazer, elas são participantes de um mesmo plano. Agora, a reta AB e a reta CD, elas não tem como elas serem coplanares, né? Deixa eu ficar aqui do lado. Não tem como elas serem coplanares, né? Porque uma está assim, ó, e a outra está vindo nessa direção aqui. Elas nunca vão se cruzar, tá? E elas não são paralelas também, né? Então daí eu não consigo passar pela reta AB e a CD um mesmo plano. Então elas não são coplanares. Então os casos de retas coplanares são só esses, né? As retas ou elas vão ser paralelas ou elas vão ser concorrentes, ou elas vão se cruzar no mesmo ponto e daí elas sempre vão ser coplanares, participantes de um mesmo plano, ou elas vão ser paralelas, e daí retas paralelas sempre são participantes de um mesmo plano. Então, isso que são retas coplanares, que conseguem passar um plano pelas duas, tá? Então, só para tu observar que a reta CD e a reta AB, elas não são coplanares, tá? Só deixa eu ver, vamos ver se tu entendeu bem esse plano aqui, ó, que AB e ED são paralelas, né? Digamos aqui, ó, vai cortar a sala aqui assim, ó, pela metade aqui, né? Ó, esse plano aqui vai cortar a sala, assim, tá? Consegue imaginar um plano, né? Ó. Pelo desenho eu consigo enxergar aqui direitinho. Vocês estão conseguindo entender o plano que passa por AB e ED? Conseguem entender esse plano, né? Eu fiz o corte aqui pontilhado aqui, ó, nas laterais da sala, tá bem? Vamos lá então, continuando. Então tá. A gente só vai trabalhar com retas coplanares agora, tá? O que são retas participantes do mesmo plano? São duas possibilidades, ou elas se cruzam ou elas são paralelas. Não tem como fazer aquele tipo de reta ali no espaço, né? Que são reversas. As não coplanares, elas vão ser reversas. É o que a gente chama de reversas. Mas as retas coplanares, elas são participantes de um mesmo plano, então. E não é para dominar o mundo. Tá? Então aqui, ó, retas de um mesmo plano. Tá? E aqui são todas concorrentes, né? RS são concorrentes nesse ponto aqui. R e T são concorrentes nesse ponto aqui, e S e T são concorrentes neste ponto aqui, ó. São retas coplanares, então, são retas que fazem parte de um mesmo plano. No caso dessas retas R, S e T, elas são todas concorrentes duas a duas, né? Então, retas concorrentes sempre são coplanares. Vamos ver uma observação aqui, ó. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos entre si, elas são denominadas perpendiculares, tá?
Então, perpendicularidade, isso é importante. Perpendicularidade é um caso de ortogonalidade, tá? É um caso particular de ortogonalidade. O que são retas perpendiculares? São retas de um mesmo plano que formam entre si um ângulo de 90 graus, certo? O que é ortogonalidade? São retas que formam um ângulo de 90 graus. Não necessariamente elas precisam ter um ponto em comum. Então, uma reta assim e outra assim, ó, tá? Que elas não são coplanares, certo? Não são coplanares, mas elas são ortogonais, tá? Então, a perpendicularidade é um caso especial, de ortogonalidade, tá? Retas coplanares que formam ângulos de 90 graus, tá? Ó, então, tu tem a reta A, a reta B, elas se cruzam, né? Existe um plano que contém as duas e os ângulos aqui formados é de 90 graus, tá? Daí a gente usa essa notação. A reta A é perpendicular à reta B. Então, quando a gente fala de perpendicularidade, a gente está falando de retas coplanares, tá? E esse conceito de ortogonalidade é interessante, né? Ortogonalidade, porque daí não precisa estar no mesmo plano, tá? Duas retas no plano podem estar em diferentes posições. Veja, quando as retas não se cruzam, retas coplanares que não se cruzam, então elas vão ser paralelas, certo? Elas são denominadas retas paralelas. E eu já falei para você sobre esse símbolo aqui, né? Isso aqui não é um editor matemático, tá? Não se utilizou um editor matemático para indicar assim, ó, indicamos R paralelo a T. O símbolo de paralelismo é assim, ó, tá? Ele não é barra deitada, é barra assim, ó. R é paralelo a T, tá? Isso aqui não foi feito com editor matemático, foi feito, sei lá, de qualquer jeito, tá? Então a gente tem que corrigir isso aqui, tá? Um certo rigor matemático, né? Pelo menos na escrita, né? Se tu erra na escrita no português, a professora não vai lá te falar, tu escreveu errado, escreveu um E, daí tu diz assim para a professora: ô professora, mas assim é o meu A é assim, não existe o teu A, existe o A, tu escreveu. Não, mas é que eu gosto de escrever o A assim, e daí eu inventei que o meu A é assim, muito mais fácil de escrever. Daí o que a professora vai te falar? Ela vai te falar assim: não, teu A não existe o teu A, existe o A, né? Então, se existe isso no português, existe na matemática também. Não existe o teu símbolo de paralelo, né? Não existe o teu símbolo de paralelo, existe o símbolo de paralelismo, né? R é paralelo a S, tá? Não, mas é o meu, professor. Tu não entende. Tu não tem. Tá? Quando as retas se cruzam em um único ponto, ou seja, possuem apenas um ponto em comum, elas são denominadas concorrentes. Tá? Olha, eu nunca vi essa indicação aqui de concorrência. Parece ter um outro símbolo, né? Não se utiliza esse. As retas ST são concorrentes. Não aconselho usar esse aqui. S concorrente a T, né? Se elas são coplanares, tá? Bom,
Deve ter um símbolo de concorrência mesmo, né? Mas retas coplanares R e S. A gente diz assim, ó, que existe um alfa, tá ok. R está contido em alfa, S está contido em alfa e R não é paralela a S, tá? Então, quando eu digo existe um alfa, significa e R está contido no alfa e S está contido no alfa, significa que R e S são coplanares, né? E quando eu digo que elas não são paralelas, com certeza elas são concorrentes, né? Retas coplanares que não são paralelas, são concorrentes. Então, essa aqui seria uma definição de retas concorrentes. Tá? Eu vou dar uma verificada nesse símbolo aqui, né? Tratando de S e T, pode até confundir com outro símbolo, né? De produto vetorial e tudo mais, né? Porque tu associa retas a vetores, e daí tem que cuidar. Mas eu posso verificar isso aí para vocês. Quando as retas têm todos os pontos em comum, elas são denominadas coincidentes. Nesse caso, as retas R e S ocupam o mesmo lugar no plano. Então, vem comigo para ver as retas coincidentes. Tá? Aqui as retas coincidentes. R e S têm todos os pontos em comum. Então, no plano são três possibilidades, quer dizer, são duas possibilidades, tá? São duas possibilidades. Ou elas são concorrentes ou elas são paralelas. Esse caso aqui, ó, é um caso de paralelismo, certo? Tá? É um caso particular de paralelismo. R e S são paralelas, tá? Tem uma diferença entre R e S aqui, ó, que nesse caso aqui existem infinitos planos que contêm R e S, e quando elas não têm pontos em comum, R e S, o paralelismo que não tem pontos em comum, só existe um plano que as contém, tá? Então, na verdade, esse caso de paralelismo, todos os pontos pertencentes a uma reta são pertencentes a outra reta também. Nesse outro caso de paralelismo aqui, não existe ponto comum no mesmo plano, né? Considerando um mesmo plano. Outra coisa, as retas R e S são coincidentes e daí usa esse símbolo de congruência, R é coincidente a S, tá? R congruo a S, não sei qual é o conceito. As retas A e B representadas a seguir não têm aparentemente nenhum ponto em comum, tá? Aparentemente, basta porém fazer um prolongamento dessas retas para verificar que elas se cruzam, ou seja, são concorrentes. Essas retas aqui são concorrentes, então, tá? Basta que elas tenham inclinações diferentes, certo? Se elas têm inclinações diferentes, elas vão se cruzar em algum ponto. É só tu não precisa prolongar, elas são infinitas, né? Então, tu tem que imaginar a continuação da reta. Então, aqui é a parte de um plano e aqui está mostrando a inclinação dessa reta no plano e essa aqui a inclinação dessa nesse mesmo plano. Tá? Se tu pegar uma outra janela de inspeção, tu vai ver que elas vão se cruzar em algum ponto. Se elas têm inclinações diferentes no plano, elas se cruzam. Inevitavelmente, elas vão se cruzar. Tá? Inevitavelmente, inclinações, a gente já até viu isso, né? Inclinações diferentes, elas se cruzam. Bom, o que eu vou deixar vocês fazerem no exercício 1, vou dar um tempinho ali. A pergunta ali é em relação à sala de aula, mas vocês vão ver em relação à casa de vocês. Se vocês prestaram atenção
no início da aula vocês conseguem responder isso aqui, o exercício 1, tranquilamente. Escrevam o nome de objetos da sala que lembrem, que dão a ideia, né, de um ponto, uma reta, um plano, tá? Então, na aula de sexta-feira a gente conversou sobre isso e agora eu vou deixar para que vocês respondam. Não tem resposta, assim, não precisa ficar com medo da resposta, né? É só tu te lembrar, assim, o que te dá ideia de ponto, de reta, de plano, certo? Eu vou dar um tempinho para vocês, um pit stop rápido, e vou dar uma pausa aqui no vídeo, depois a gente retorna. Mas daí eu quero ver as respostas de vocês. Valeu então, pausa. Retornando então, muito bem. Vamos lá então, vamos respondendo então, quero a resposta aí de vocês. Ponto. Nome de 2 objetos da tua casa aí que dê uma ideia de ponto. Vamos lá, pode começar pelo Arthur, ou quem quiser responder primeiro. Ideia de ponto. Arthur, Lucas, o Davi tá aí também, né, Davi? Tudo bem, Davi? A Mari, o João Vitor chegou agora. João Vitor, já sabe como é que tu vai ter que fazer, né? Tu vai ter que ir lá o João Vitor vai ter que ir lá no YouTube, vai ter que me dar um oizinho lá no comentário, já sabe. Ó, muito bem, ó. O Igor disse assim, ó, a ponta da caneta. João Vitor, já faz tempo só. Eu sei, mas no início ali tu não tava. Acho que demorou uns 10, 15 minutos para chegar, né, João Vitor? Mas de qualquer forma, dá um oizinho lá, para ter que pegar o início da aula, tá? Lucas, responde aí para nós também, Davi. Mari, o Igor já respondeu, ponta da caneta. São dois itens que dão a ideia, né? Igor, por favor. A Esther também, Sofia, por favor. Respondendo rapidinho aí, por favor. Vamos lá. E aí ninguém responde? Vamos lá, Arthur. Responde aí pra mim, Arthur. E o Davi também. A gente está na página 9, respondendo o exercício 1. Tá, o Arthur disse a ponta do lápis é 1. São duas coisas que dão a ideia de ponto, né? Ponta do lápis. O Igor faltou outra coisa também que dá a ideia de ponto, tá? E tudo bem, né? Ponta do lápis, ponta da caneta, né? O que mais? Até a lâmpada pode te dar uma ideia de ponto, certo? O relógio dá tira esse ponto de interrogação. O relógio dá uma ideia de ponto, né? Olhando ali, né? Relógio redondinho, né? Uma ideia de ponto, certo? Vamos lá então, ó. Ideia de reta agora. Agora é com vocês, reta. A Júlia não tá aí? Ó, mesa, parede, não vai dar ideia de reta, né? Olha ali, o Arthur deu uma ideia boa de reta. A régua é uma ideia de reta. A caneta vai te dar uma ideia de reta. O lápis vai te dar uma ideia de reta. Certo? Boa. Régua dá uma ideia de reta. O que mais? Além dessas que eu falei, quem é que tem mais para me responder? Quero participação. Davi, Mari, participa aí. A Esther também, a Sofia. Vamos lá. Ideia de reta. O Arthur já deu uma ideia legal ali.
Não, Esther, eu ia dizer... Ah, pensa em outra coisa então, Esther, na tua casa ali, que te dá uma ideia de régua. De régua não, de reta. Vamos lá. O Lucas, retornando aí, Lucas. A gente está na página 9, respondendo ao exercício 1. Tá? Esse é um exercício para ser rápido, fácil. Pô, deixei 10 minutos vocês aí para responder esse exercício 1 aí, já tinha que estar na ponta da língua, ou até escrito aí, né, por favor. Quero ideia de reta, na tua casa aí. Ninguém mais? Vamos lá, galera. Olha a participação. O Igor não deu ideia de reta, né, Igor? Vamos lá, Igor. Dá uma ideia de reta para nós aí. O que está acontecendo? Abre o áudio aí para falar o que é que está acontecendo. Vocês não estão respondendo? Ah, eu falei. Tá, tu não consegue imaginar nenhuma, Igor? Uau! Tá, então vai tentando, Igor. O João Vitor, o ar-condicionado, o split da ideia de uma reta, João Vitor, é isso que tu está pensando? Então, tá bom. Ah, Esther, tu não consegue pensar em nada, Esther? Ah, não me vem, isso daí... Uma mesa... Tem que tirar o ponto de interrogação, Lucas. Cuidado com a mesa, né? A mesa a gente pode usar para responder o item C ali. Né? Pensar numa mesa dá uma ideia de plano, né? Dá mais ideia de plano do que reta, né? Sim, Lucas? Tá perguntando reta. Pô, vamos lá usar a criatividade, gente. Vocês têm várias coisas próximas de vocês. Ó, parede não dá ideia de reta, tá? Dependendo... A parede ela vai dar uma ideia de plano, muito mais de plano do que uma reta. Agora, se tu pensar assim, ó, a junção de duas paredes, tá? Tá, o corredor, tá, vamos pensar, o corredor dá uma ideia de reta. Esquadro, sei lá, esquadro. Assim, ó, pensa assim, ó, quer ver, ó? Pega uma parede aqui, ó, e outra parede, tá? A intersecção entre duas paredes, a quina, né? A gente dá uma ideia de reta, certo? Entenderam a ideia? Quando junta duas paredes ali, a quina dá uma ideia de reta. Se a gente tem que ver a definição de quina também, né? Porque em alguns dicionários dizem que a quina é essa intersecção toda de duas paredes, assim, ó. A intersecção ali é quina. Em outros lugares, em outros dicionários, a quina é uma ponta, né? Te dá uma ideia de ponto e não de reta. Daí tem que ver conforme a definição que é dada ali. Geralmente a definição matemática não vai usar esses termos como quina, vai usar uma reta, vai usar um segmento. A corda olha só, né? A corda do varal, né? Quando ela estiver, ótimo, boa ideia, quando ela estiver esticada ali, vai te dar uma ideia de, ótimo exemplo, João Vitor. A corda do varal, quando estiver esticada, ela vai te dar uma ideia de reta. Muito bom, gostei da ideia, né? Então tá. E uma ideia de plano, agora é com vocês. Ó, mesa, quadro, né? O João Vitor, quadro, a mesa, o Igor também, ótimo. O que mais?
armário, né? A parte da frente do armário te dá uma ideia de plano ali, ou qualquer uma das laterais, né? A parede, muito bem, dá uma ideia de plano. O teto, muitas vezes, né? A porta, o chão, ótimo Esther. O chão, o forro, não o teto, mas o forro, né? O forro muitas vezes te dá uma ideia de plano, né? Muito bem. O João Vitor disse a porta ali, né? Ótimo, excelente. Tá? O porcelanato, né? Vocês às vezes no chão ali tem essas lajotas, uma lajota dá uma ideia de plano, certo? Então é isso. Tá? Agora vamos responder o exercício de número 2 ali. Né? Esse aqui a gente vai fazer junto. Quantas retas passam por um ponto? Vamos responder junto, ó, no exercício 2. Quantas retas tu consegue passar por um ponto? Uma reta? Duas? Três? Depende do que, João Vitor? Depende. Depende do que? Eu tenho um ponto aqui no espaço, está aqui, e eu quero saber quantas retas passam por este ponto. Depende do que? Eu acho que não depende nem se eu estou considerando só no plano ou no espaço. Isso independe de plano ou espaço. Tá? Tem que saber, então tem que me dizer do que depende. Quantas retas eu consigo passar por apenas um ponto. Depende do que? Tá? E quem acha que não depende, coloca a sua resposta ali. Eu acho que passa tantas. Será que eu consigo passar uma reta? Duas retas? Três retas? Quatro? Vamos ver se eu consigo passar 5 retas por um ponto. Tá? Então vamos pensar só no plano. Tenho esse ponto aqui. Vou passar uma reta por esse ponto. Uma, duas, três, quatro. Olha, eu consegui passar reta. 5 retas. Consegui passar 5 retas. Será que eu consigo passar mais do que 5 retas? Só para aquele ponto ali? Sim ou não? A gente podia responder: olha, o meu professor conseguiu passar só 5. O que vocês me diriam? Quantas retas eu consigo passar por um único ponto? Tá? Se tu tá na dúvida, diz assim, não sei. Ou se tu sabe, responde. Ou um número, uma quantidade, ou sei lá, responde. Me dá um posicionamento, senão eu penso que eu estou sozinho aqui. Olha, a Júlia respondeu para nós. O João Vitor insiste em colocar esse ponto de interrogação. Não bota esse ponto de interrogação. Nada. Então tá, na verdade são infinitas. Muitas, né? São infinitas, não tem uma quantidade limitada. Eu pensei assim, eu vou mostrar para eles que eu consigo colocar 5 retas passando por esse ponto. Daí vocês poderiam pensar assim, não, mas se eu consigo colocar 5, eu consigo colocar 6, se eu consigo colocar 6, 7. E daí eu vou fazendo. Quantas retas eu quiser, se eu consigo colocar N, se eu consigo colocar N retas, eu consigo colocar N mais 1, né? E o N, ele pode ir tendendo ao infinito e além. Então eu consigo colocar infinitas retas por um único ponto. Tá? Então, quantas retas passam por um único ponto? Infinitas. Na verdade, a pergunta um pouquinho melhor seria assim, né? Quantas retas eu consigo determinar com um único ponto? Que passam por um único ponto, né? Eu consigo determinar infinitas retas que passam por um único ponto, certo? O item B. Quantas retas podem passar por 2 pontos distintos? Então, agora eu tenho 2 pontos.
E agora vocês me respondam. Respondam aí. Quantas retas por 2 pontos, né? 2 pontos. Então vamos pensar aqui no espaço. Vamos localizar no espaço 2 pontos. Tá? Eu tenho o ponto A aqui e eu tenho o ponto B aqui. Quantas retas eu consigo passar por A e por B? 2 pontos quaisquer. Não consigo passar nenhuma reta? Consigo passar uma reta? Consigo passar 2 retas? Consigo passar 3 retas? 4, 5. E aí, o que vocês vão me dizer? Por 2 pontos, quantas retas eu consigo passar? Tem que responder, nem que seja não sei. Não sei, não estou entendendo. Pode escrever, mas tem que se comunicar comigo. E não vale botar ponto de interrogação. Ó, ai, Esther. Tá certo, tá, entendi. Não, Vitor, vocês estão dizendo infinitas, né? Olha só. Digamos aqui, ó, que eu consigo passar essa reta aqui, ó. Tá? Passe por A e por B. Agora, se eu mudar um pouquinho a inclinação dessa reta aqui, ó, de A e B, certo? Passar por aqui, ó. Vamos fazer ela passando por B aqui, ó. Não tem como ela passar pelo ponto A. Se eu mudar um pouquinho, pensa nessa reta AB, certo? A reta que passa por A e por B, certo? Muda um pouquinho a inclinação dela, que passa por B, ela já não vai passar mais por A, certo? Eu não consigo mais que uma reta que passe por 2 pontos. Na verdade, por 2 pontos eu consigo determinar uma única reta. 2 pontos dá uma única reta, certo? Consigo determinar apenas uma reta por 2 pontos. Isso aqui é o básico, né? Certo? Quantas retas podem passar por 2 pontos distintos? Uma reta. Tá? Dados 3 pontos distintos. Só um pouquinho. Ó, no item C. Eu vou botar em branco aqui, ó, para a gente desenhar, tá? Dados e vou ler o enunciado com vocês. Tem 3 pontos distintos. 3 pontos distintos. É sempre possível traçar